Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia para compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês que estão aqui presentes neste dia. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês com a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês que semanalmente vocês vêm até este local de adoração para ouvir a palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que Ele possa falar aos seus corações através da palavra de Deus. Eu também me dirijo àqueles irmãos que semanalmente, através do YouTube, têm nos acompanhado aí com a exposição da palavra de Deus, com a exposição do livro das Revelações. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu agradeço por sua audiência. Eu peço que você comente, compartilhe, deixe o seu like ou o seu dislike aí, pode deixar a sua opinião aí nos comentários a respeito de cada tema que é exposto aqui neste canal também. Eu agradeço por sua audiência e peço que você siga compartilhando esta mensagem para que ela possa chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar outras pessoas, assim como abençoou a cada um de vocês também. Então fica aqui meu agradecimento. Eu também me dirijo àqueles irmãos que são novos, que têm acompanhado o nosso canal e que ainda não têm se inscrito. Eu peço que você se inscreva no canal, aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que você venha fazer parte desta família, que já vai passando aí dos seus 100 membros. E você pode comentar, compartilhar aí com seus irmãos em Cristo, para que assim essa mensagem ela se difunda e possa chegar a mais pessoas também, e possa abençoar mais pessoas. Então fica aqui meu agradecimento a cada um de vocês que nos acompanham através do YouTube e vocês que têm acompanhado a exposição do texto sagrado aqui de forma presencial. Então que Deus nos abençoe grandemente. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 16, de versículo 10 até o 11. E hoje nós chegamos ao quinto flagelo, ou a quinta taça aí do livro das Revelações, a quinta praga que o Deus dos exércitos estará enviando para cima do reino do Anticristo. Então veja o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 10 ao 11. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, ou mastigavam a própria língua por causa da dor que eles sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras, ou de suas más obras. Então, lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, como nós já temos visto anteriormente, todas essas 7 taças aí, que são expostas aqui no livro das Revelações, elas são paralelas a outras pragas que o Deus Todo-Poderoso enviou em outras ocasiões e em outros lugares. Este quinto flagelo, ele se assemelha também à 9ª praga que o Deus dos exércitos aplicou ali ao Império Egípcio, lá em Êxodo, no capítulo 10, versículo 21 até o 23. Abra comigo em Êxodo 10, Êxodo capítulo 10, versículo 21 até o 23. Êxodo 10, versículo 21 até o 23. E nós encontramos aqui a 9ª praga que veio sobre os egípcios, que foi a praga das trevas. E diz assim, Êxodo 10, versículo 21 ao 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar.
Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então vocês percebem aí esse contraste que há entre os filhos de Deus e os filhos aí das trevas. E desta forma o Senhor aí ele fez separação entre o povo de Israel e o povo do Egito. Eles receberam essa praga aí. Desta forma sucederá também quando começar o período tribulacional. Ainda que a igreja estará por aqui nesse período, haverá uma distinção onde estas pragas, esses flagelos serão aplicados apenas ao império da besta, apenas ao governo aí do anticristo. Esta quinta taça, ela também se assemelha bastante ao que nós encontramos aí no relato da quarta trombeta, no capítulo 8 e versículo 12 do livro das Revelações. Vejam bem o que diz aqui, ó, na quarta trombeta, no capítulo 8, versículo 12. E vocês se lembram que essas trombetas foram apenas advertências. Era Deus advertindo os moradores da terra para que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Só que agora, neste período das 7 taças aqui, já são punições. Aqui já não são mais advertências. E veja o que diz aqui a quarta trombeta, ó, no capítulo 8, versículo 12 de Apocalipse. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. E vocês percebem que eram apenas advertências, porque eram juízos parciais aqui. Todas essas trombetas e os 7 selos também foram aplicados de forma parcial. Apenas uma terça parte do planeta Terra foi afetado aí com essas pragas. Só que quando nós chegamos aí no juízo dessas 7 taças, já tem um tempo que nós estamos aí analisando, os juízos são completos e já não são parciais, são aplicados em todo o planeta Terra. Todos que estão aqui são afetados, exceto os eleitos de Deus. E a quinta trombeta também se assemelha muito a esta praga aqui das trevas, no capítulo 9, versículo 1 e 2 de Apocalipse. Ó. Vejam bem o que diz aqui. Ó. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu à terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então nós encontramos aqui, como em outros flagelos, essa diferença aí permanece, porque tanto o juízo dos 7 selos quanto das 7 trombetas foram juízos parciais, afetando apenas uma parte do planeta. Só que aqui, como nós encontramos aí essas 7 taças sendo aplicadas, elas são aplicadas a todo o planeta Terra. Então, como nos outros flagelos, a diferença entre eles continua, pois a 9ª praga do Egito ela se limitou apenas ao território egípcio, e a 4ª trombeta apenas uma terça parte do sol e das estrelas. E desta forma, a trombeta que mais se aproxima aqui ao 5º flagelo é a 5ª trombeta, pois é dito que o sol escureceu, e deste modo, este flagelo, quando for aplicado, isso nos sugere que haverá grande confusão entre os seres humanos, pois quando nós falamos de trevas aí, estamos falando de cegueira espiritual e de cegueira moral também, ou seja, os homens não estarão enxergando aí nada com relação à espiritualidade e muito menos com relação à moralidade. O irmão Matt Henry, ao comentar essa perícope, ele diz o seguinte aqui, ó: as trevas se opõem à sabedoria e o conhecimento e prolongam a confusão e a maneira nécia de viver dos idólatras e seguidores da besta. Se opõem ao prazer e ao gozo e representam angústia e afronta de espírito. Então, para Matt Henry,
essa questão de trevas aí dentro das Escrituras representavam aí total confusão sobre os homens, sobre o planeta Terra. Portanto, aqui nos sugere que neste período o mundo inteiro, que é o reino da besta, estará em completa confusão aí, em completa cegueira espiritual e moral. Portanto, será um tempo aí onde os homens olharão para o certo como errado e o errado como certo. Portanto, o mundo estará imerso em completa inversão de valores. Desta forma, aquilo que é correto eles vão taxar como errado e aquilo que é certo eles vão taxar como errado. O versículo 10 diz assim, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então vocês percebem que o apóstolo João, ele descreve o sofrimento dos ímpios nesse período aí das 7 taças. E ele se refere a eles como a pessoas que estarão aí mastigando a própria língua, porque essa palavra remordiam aí, que foi traduzido como remordiam, na língua grega refere-se bem mais a mastigar. Eles estarão mastigando a própria língua por causa do sofrimento das úlceras e das constantes dores que eles estarão passando por conta dessas úlceras aí. E desta forma, o sofrimento será tão grande que eles vão preferir blasfemar o nome de Deus, gritar bem alto, do que se arrepender. Primariamente, o trono da besta, que é Tonterion, aí o trono da besta em grego, foi entendido como sendo o Império Romano. E desta forma, o que nos sugere aqui que o trono da besta, ou o reino do anticristo, talvez se refira ao surgimento de um império aí global, um império mundial aos moldes do Império Romano. Ou seja, será um império ímpio, apóstata, sincrético, relativizado, totalmente pagão, como foi o Império Romano. Então, quando fala de trono da besta aqui, primariamente os leitores aí do livro do Apocalipse, lá no primeiro século, eles entenderam que essa frase aí no grego, tonterion, tontronon terion, que é trono da besta, eles entenderam como sendo o próprio Império Romano que estava vigente na época. E por isso que eu interpreto desta forma e digo para vocês que talvez trono da besta se refira a um império aí, como eu disse aí, aos moldes do Império Romano dos Césares, um império ímpio, apóstata, sincrético, totalmente pagão, assim como foi o Império Romano. No mundo antigo, tornar-se escuro, aí é escotol na língua grega, tornar-se escuro, literalmente tornar-se em trevas, ou tornar-se escuridão, como comenta o irmão Osborne, tinha vários significados. Um dos significados para trevas era pecado, ignorância, juízo e morte, como encontramos aqui em Efésios no capítulo 4, versículo 17 ao 19, onde essa palavrinha aí que eu citei, escotol, que é trevas, ela aparece aí como sendo a ignorância dos gentios acerca da palavra de Deus e acerca do próprio Deus. Então aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 17 ao 19, diz o seguinte aqui, prestem bem atenção. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então aqui obscurecidos, ou tornando-se trevas aqui, escotou na língua grega, se refere a essa condição aí de ignorância dos seres humanos. Só que, como dito aí, se refere a pecado, ignorância, juízo e morte. E como dito, o significado que aparece aqui no livro das Revelações com maior relevância seria o significado de juízo e morte, que é o que está vindo sobre eles aí.
E se nós compararmos aí com o que é apresentado no Antigo Testamento, ali em Amós, no capítulo 5 e versículo 20, nós vamos encontrar o profeta Amós fazendo referência aí o dia do Senhor como um dia de trevas e não um dia de luz. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Amós capítulo 5 e versículo 20. E ele demonstra claramente isso, ó. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então percebam aqui que o dia do juízo divino perante as Escrituras, através dos profetas aqui, dos apóstolos, nós estamos vendo que é um dia de trevas e não um dia de luz. E no capítulo 8 de Amós, no versículo, deixe-me ver aqui, 9, diz assim, ó, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei, ou seja, escurecerei a terra em um dia claro. Ou seja, o planeta Terra estará eclipsado, estará totalmente escuro, estará completamente imerso em trevas e escuridão. E se nós formos para o livro de Joel, nós vamos encontrar o mesmo também, a mesma palavra aqui, ó, de que o dia do Senhor será um dia de trevas, um dia de escuridão. O dia do retorno do Senhor e Salvador Jesus Cristo será um dia de tormento, um dia de juízo para os ímpios. E aqui no capítulo 2 de Joel, versículo 2a, diz assim, ó, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e dia de negridão. E se nós formos ao versículo 10, ele diz assim, ó, diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas se retiram do seu resplendor. E no versículo 31 de Joel 2, também diz assim, ó, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E talvez essa questão aí, meus irmãos, de que o dia do Senhor será um dia em que será completamente dia de trevas, um dia de escuridão, um dia de sangue sendo derramado, é porque se refere à última batalha que ocorrerá no planeta Terra entre o bem e o mal, que será o tema do nosso próximo sermão, onde nós vamos estar estudando aí a batalha do Armagedon. Essa última batalha onde o Senhor Jesus Cristo ele vem em glória aí para subjugar os seus inimigos. E sendo assim, o que o apóstolo João descreve aqui é o dia do Senhor, meus irmãos. O dia em que o Eterno irá subjugar o mal e irá subjugar os ímpios. Trevas e escuridão nas Escrituras também fazem referência aí ao lugar onde serão lançados aqueles que se rebelam contra o Eterno e blasfemam do seu nome. É um lugar onde eles estarão separados do Eterno por toda a eternidade. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 8 e versículo 12. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Em Mateus, capítulo 8 e versículo 12. Jesus ele diz assim, ó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E no capítulo 25 de Mateus, e versículo 30, também é dito algo semelhante aqui, ó. Mateus 25 e versículo 30, ele diz assim, ó, e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, em toda a Escritura, nós vamos encontrar aí alguns significados para um dia de trevas, um dia de escuridão, um significado para trevas. E desta forma, aqui nós encontramos aí um dia de juízo, um dia de morte, um dia de ignorância espiritual e também um dia em que os seres humanos estarão completamente separados da presença do Eterno, aqueles que não se arrependerem. O apóstolo Pedro ele diz algo semelhante aqui para os falsos profetas, em 2 Pedro, no capítulo 2 e versículo 17. Veja a sentença que o apóstolo Pedro ele dá aí para os falsos profetas aqui, no capítulo 2 de sua segunda carta, no versículo 17. Ó. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada
a negridão das trevas. Então o que está reservado para aqueles que se rebelam contra Deus, para aqueles que blasfemam do seu nome, para aqueles que não querem nada com a palavra de Deus, para aqueles que não querem servir a Deus, está reservado o juízo das trevas e da escuridão. Portanto, aquele que vive e anda no pecado e no futuro estará no pecado, ele estará em trevas e ainda assim será também alguém que estará completamente longe de Deus. Então são esses os significados que nós encontramos aí para um dia de trevas, um dia de total separação de Deus, um dia de dor e sofrimento dessas pessoas que estão descritas aqui, que mastigam suas próprias línguas de terror e de dor. E a dor e o sofrimento dessas pessoas não está necessariamente ligada às trevas, meus irmãos, mas ao fato de que elas já estão experimentando o que será o juízo do lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Em suma, o seu sofrimento está ligado ao fato de que nestes momentos em que essas 7 taças são derramadas, em que esses 7 flagelos são derramados, eles já experimentam o que será o juízo do lago que arde com fogo e enxofre. Eles já provam o que é estar totalmente separados de Deus, apartados do lado de fora. E o versículo 11 diz assim, e blasfemam o nome do Deus, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, depois de ver todos esses sinais aí que foram apresentados aí desde os 7 selos, passando pelas 7 trombetas e agora passando aí pelas 7 taças sendo derramadas, esses 7 flagelos, ainda assim eles não se arrependem do seu pecado, ainda assim eles não se voltam para Deus porque seu coração está corrompido. Este verso descreve a lamentável situação daqueles que desprezam o Eterno, mesmo vendo tantos sinais, tantos prodígios que foram manifestados aqui, que revelam o poder infinito de Yahvé, e mesmo assim, mesmo eles tendo certeza que toda a calamidade que veio sobre eles foi Deus quem aplicou na vida deles, ainda assim eles não se arrependem e eles preferem gritar por causa das suas dores, das suas úlceras e blasfemar o nome do grande Eu Sou. E aqui é desfeita uma má interpretação que os homens têm. Talvez vocês já ouviram algum pastor dizendo aquela velha frase assim, se o fulano não vir por amor, ele vai vir pela dor. Isso é uma baita de uma mentira, meus irmãos, porque aqueles que não vêm por amor, de modo nenhum eles virão pela dor. Então aqui é desfeita essa má interpretação dos homens, que dizem que se os ímpios não se arrependem por amor, eles vão se converter pela dor. Esse verso aqui mostra e confirma para nós que só há uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. Só há uma forma para chegarmos até a Deus, e é crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é atraído pela graça, se você não é atraído pela unção do Espírito Santo e se converte do seu mau caminho e tua cegueira espiritual é retirada, você não vai vir de outra forma. Em verdade, nós devemos entender que o único caminho para chegarmos a Deus é crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Se os homens não vêm pela graça, eles tampouco virão através de juízos aí, castigos e tormentos. Esse texto deixa bem claro para nós que se os homens não se arrependem pela graça que está sendo manifestada através do Espírito Santo, eles não virão por meio de castigos e tormentos. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse verso, ele diz algo semelhante aqui. Vejam bem o que ele diz. Existe um único caminho de volta para Deus, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem não vem pela graça, nem vem de modo nenhum. Então percebam o que está descrito aqui, meus irmãos. Os homens viram toda a misericórdia de Deus sendo estendida, e ainda quando ele estava mandando as advertências aí, por meio dos 7 selos, por meio das 7 trombetas, ainda que eram castigos aí parciais, Deus estava revelando a sua graça,
dando advertência para que os homens se arrependessem, mas ainda assim eles não se arrependem. E desta forma chegamos ao juízo aqui, que é completo, o juízo das 7 trombetas, o juízo das 7 taças, o juízo dos 7 flagelos, o juízo que é manifestado aqui de forma completa. E desta forma, o que nós encontramos aqui é que não há espaço mais para arrependimento. Os homens podem até querer, mas já não haverá mais tempo. E desta forma, portanto, a blasfêmia é o resultado de tudo que eles experimentaram até aqui. E desta forma, eles confirmam a sua total incredulidade à palavra de Deus. E desta forma, o que resta para eles é apenas condenação. Já não há mais solução para eles. Irremediavelmente, eles negaram o nome do Eterno, o nome do Criador, e não se arrependem. E por isso, o que resta para eles é apenas condenação. Em primeiro lugar, meus irmãos, uma mensagem clara ecoa deste texto aqui para nós, para todos em todo lugar, que nós devemos escolher a quem nós vamos servir hoje. Porque não há espaço para procrastinação nem neutralidade. O tempo de nós escolhermos quem é o nosso Senhor e o nosso Salvador é hoje. Porque amanhã ou ontem são opções que não existem. Então Deus nos conclama a vivermos vidas retas, vidas santas, vidas efetivas, vidas com convicção, vidas separadas do pecado. O Senhor, Ele nos chama a deixarmos de sermos crentes nominais e crentes domingueiros, crentes fictícios, e sermos crentes fervorosos, crentes que conhecem o seu Deus, crentes que se fundamentam na sua palavra. Pois todos aqueles que se mantiverem neutros em cima do muro, quando o anticristo se manifestar, são esses que se mantêm na neutralidade que vão adorar o anticristo. Esse é o povo que vai adorar o anticristo, o povo que está em cima do muro, o povo que não toma uma decisão, o povo que está igual à grande multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo, um povo que estava ali vislumbrado com todos os milagres que Jesus estava apresentando ali, ele estava operando, mas eles não tinham nenhum tipo de compromisso com o Criador. Eles não tinham nenhum compromisso, nenhuma aliança com Ele. Eram pessoas que estavam preocupadas apenas com a multiplicação dos pães e dos peixes, coisas passageiras, coisas efêmeras que não tinham nenhum sentido. E quando Jesus começou a falar que quem não tomasse a sua cruz e seguisse a Ele, negasse tudo, negasse até a seus próprios familiares, negasse a sua própria vida, a multidão começou a ir embora e ficou apenas aqueles que tinham um verdadeiro compromisso com Cristo. Então o momento de definir quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador é hoje, porque como eu disse, amanhã ou ontem não são opções, porque eles não existem. O que existe é o hoje, é o agora. É tempo dos cristãos definirem a quem eles creem. Se eles creem na palavra de Deus, se eles creem em Cristo, ou se eles estão aí preocupados em agradar religiões aqui desta terra, se eles estão preocupados em agradar homens. Não estamos aqui para agradar os seres humanos, estamos aqui para agradar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, esse texto deixa claro para nós também, mais uma vez, que Deus ele odeia o pecado, e Ele também odeia o pecador que não se arrepende, pois aqueles que vivem no pecado, eles certamente serão condenados. Esse texto confronta os pregadores e confronta a igreja como um todo, pois nos mostra que o Eterno ele reprova o pecado veementemente, pois Ele é santo, e nos ensina que nós temos que ser como o nosso Mestre Jesus. Nós temos que ser francos, meus irmãos. Nós não podemos amenizar aí a mensagem da cruz para agradar as pessoas. Nós temos que mostrar o conteúdo da mensagem da cruz. Quem comete o pecado e vive na prática do pecado é escravo do pecado e, portanto, é escravo do diabo. O Criador nos chama ao arrependimento e nos alerta que muito em breve a conta vai chegar. E aqueles que virarem as costas para o Criador, certamente aqueles que virarem as costas aí para todo o conselho divino, eles vão ter que arcar com o resultado da sua escolha errada. Os homens blasfemam e zombam de Deus hoje,
Mas eu posso dizer para vocês que quando chegar aquele dia, quem vai zombar deles é o próprio Deus, como está dito lá no livro dos Salmos. E desta forma, quando o juízo chegar, eles já não poderão mais se arrepender. Talvez eles até queiram, talvez por conta do medo do sobrenatural que estará acontecendo no planeta Terra, talvez uma decisão aí por medo fará com que eles sintam o desejo de se aproximar de Deus e de sua palavra, mas infelizmente será tarde demais. Por isso a igreja deve olhar para seus próprios pecados, olhar para os seus erros e se arrepender, e deste modo voltar-se para o Criador e voltar-se para a palavra de Deus. Não é tempo, meus irmãos, de estarmos brincando de sermos crentes. Ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou nós vivemos a palavra de Deus, ou nós estamos aí vivendo vidas fictícias, vidas sem sentido, vidas que não estão baseadas na palavra de Deus. E em terceiro lugar, esse texto deixa bem claro para nós também, mostra que em verdade os homens, eles não têm autonomia para nada aqui neste planeta Terra, pois a Bíblia diz para nós que é Deus quem coloca e quem tira governantes, é Deus quem tira, quem ordena e quem depõe reis. E desta forma, mais uma vez, o Senhor ele nos mostra através da mensagem do livro das Revelações que o mal não prevalecerá, a corrupção dos homens não vai passar, não vai chegar a um limite que será tirado, pois o Deus dos céus, o soberano do universo, ele está no controle de tudo. Descansa no Senhor, pois os homens corruptos que governam o mundo hoje, em breve, muito em breve, eles vão cair e teremos paz e alegria completas. Então esse texto também nos mostra, meus irmãos, que é Deus quem tira e quem coloca governantes. Os homens não têm autonomia para nada. Esse texto mostra para nós que nós temos que confiar no Criador. Por mais que há homens corruptos que estão governando o planeta Terra, homens ímpios, que a cada dia têm subjugado os filhos de Deus, homens ímpios que a cada dia têm tirado o pão da boca dos filhos de Deus, homens que têm massacrado multidões por conta das suas leis injustas. Saiba que muito em breve a conta vai chegar para eles e eles vão ser destronados. E quem vai estar no poder completo e definitivo deste planeta Terra será o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é por isso que nós vamos ter completa alegria. Abra comigo em Daniel, no capítulo 2, versículo 21 e 22. Nós encontramos aqui Daniel falando exatamente isso, que é Deus quem coloca e quem tira governantes. Daniel, capítulo 2, versículo 21 e 22, nos diz da seguinte maneira, prestem bem atenção aqui, ó. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A ti, ó Deus de meus pais, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E no capítulo 4 aqui também de Daniel, no versículo 17, falando a respeito de Nabucodonosor, diz o seguinte aqui, ó: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E nós seguimos aí no versículo 25, diz mais aqui, ó, a respeito de Nabucodonosor, ó: serás expulso dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer as ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então perceba, meus irmãos, que quem está no controle da história do planeta Terra, da história da humanidade, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos isso aí quando nós estávamos expondo o capítulo 5 do livro das Revelações. Quem é que tinha o livro selado com 7 selos em suas mãos? Quem é que tinha autoridade para romper os 7 selos?
e demonstrar que tinha autoridade sobre a história do planeta Terra era o Senhor Jesus Cristo. Então por isso eu conclamo a cada um de vocês, confie no Senhor e Salvador Jesus Cristo, confie no seu poder, porque o pecado, a maldade que está implantada neste planeta Terra não seguirá, não passará muito em breve e o Senhor Jesus Cristo retornará e Ele manifestará o seu poder e nós seremos verdadeiramente salvos. Em suma, esse texto nos exorta, meus irmãos, a vivermos em santidade, em comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa luz. É Ele que nos ilumina. Aqui em lugar escuro, aqui neste planeta Terra, nós temos que viver em santidade. O mundo pode estar em corrupção, mas os crentes sempre vão estar na contramão deste mundo podre e contaminado com o pecado, mundo que defende coisas erradas, coisas que são contrárias à palavra de Deus, pois nós somos filhos da luz, nós não somos filhos das trevas. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 10. Diz o apóstolo Paulo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então o que Paulo está querendo dizer com isso? Se nós estamos caminhando com Jesus Cristo, esse dia de trevas, para nós não será um dia de surpresa, não será um dia que vai nos apanhar de surpresa, porque nós estamos caminhando na luz que é Jesus Cristo. E ele diz, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então Paulo alerta os Tessalonicenses aqui que nós não fomos destinados para a ira. Esse dia de trevas que vem sobre a humanidade não é um dia que está reservado para os eleitos de Deus. O que está reservado para os eleitos de Deus é salvação, é vida, é paz. Mas se nós andarmos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós como Ele reprovarmos com veemência o pecado, portanto, saibam que o modo que nós vivemos aqui neste planeta Terra vai definir se de fato nós somos filhos da luz ou se nós somos filhos das trevas. É tempo de nós meditarmos a respeito disso e entendermos que nós temos que depender do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a nossa luz, é Ele quem nos ilumina aqui neste mundo tenebroso, neste mundo encarcerado no pecado e envolto em trevas. Que o Espírito de Deus possa nos orientar a cada dia para que possamos compreender que nós temos que, de fato, encarar a realidade e sermos filhos da luz. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.